Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, comunidade. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma prática de LPF. Nós estamos aqui na nossa semana clínica de número 22, que consiste nesse vácuo abdominal na prática, né? Então, os bloqueios, os erros e as estratégias para um vácuo mais eficiente. Então, dentro dessa temática, hoje vou trabalhar com você sobre esse vácuo rápido demais, né? Quando esse corpo ele pula as etapas. Então, dentro ali dessa construção desse vácuo, existe um erro que aparece com muita frequência, gente, que é quando o corpo quando a gente quer que esse corpo ele execute uma habilidade para a qual ele ainda não está preparado. Então, muitas das vezes a gente tenta alcançar esse vácuo antes de preparar ali, antes de ter esses pré-requisitos necessários para também sustentá-lo com qualidade. E quando a gente tem postura, respiração, expansão e apneia que não estão bem construídos, o resultado ele costuma ser um vácuo compensado, inconsciente e difícil de reproduzir. Por isso que nessa aula de hoje, o nosso objetivo ele será entender como que preparar esse corpo para um vácuo, respeitando cada etapa do processo. Então a gente vai trabalhar percepção, progressão, construção para que esse resultado ele seja consequência de uma boa preparação e não de uma tentativa forçada de resposta. Então, o que a gente vai evitar na aula de hoje? Ansiedade por resultado. Lá na parte prática, na nossa sessão, a gente vai ficar muito tempo ali construindo essa abertura costal por etapas dentro de uma mesma postura. Então, hoje eu trouxe 4 posturas básicas do LPF, que é para a gente lapidar essa construção por etapa. Então, vocês vão ver que a gente vai ficar muito tempo ali em uma postura, principalmente na primeira postura que eu trouxe para vocês. Então, ansiedade por resultado, profundidade precoce desse vácuo, essa apneia excessiva ou forçada e essa antecipação das etapas do processo. Então, primeiramente, a gente vai entrar deitadas. Eu vou entrar com a nossa fase de preparação. Eu separei por fases também. Então, essa fase de número 1, ela consiste nessa organização respiratória e perceptiva, né? Então, o objetivo é aumentar essa percepção de expansão costal e respiratória. Então, primeiro a gente vai começar deitadas. Fechem os olhos de vocês. Quero que vocês percebam como está esse corpo agora, nesse início de aula, como a gente sempre faz o nosso body scan. Então, eu vou pedir para vocês inspirarem, puxando o ar pelo nariz. Expira devagar. Isso. Mais uma vez. Inspirei. E expiramos. Muito bem, meninas. Sigam aí, a gente vai flexionar uma perna depois a outra. Vou entrar com essas mãos nas costelas inferiores, uma de cada lado. Então pode ser por cima da blusa, tá? Porque eu sei que tá um frio aí. E a gente vai começar com essa respiração 360, também com esse feedback manual, né? Que é onde essas mãos estão. Então a gente vai começar a guiar esse ar para onde essas mãos estão conectadas. Então eu quero que vocês abram os olhos, alinhem o queixo e o olhar de vocês para o teto. Isso. Inspira e eu vou puxando esse ar, expandindo para essas mãos de vocês. Isso. Expira, sente esse retorno dessa caixa. Por enquanto a gente vai perceber expansão e mobilidade. Inspira. Expiramos. Eu posso até ajudar nesse fechamento sutil. Eu prefiro que vocês só acompanhem a abertura e o fechamento das costelas. De novo, inspiro e expiramos. Perfeito, sigam aí. Inspira mais uma vez. Sente a abertura, a amplitude dessa caixa. Expiro. Podendo levar esse ar lá nas costas. Inspira, a gente expande lá em direção a essas escápulas de vocês. Expira, vou acompanhando esse fechamento das costelas. Boa. Só mais uma. Inspira, a gente expande, percebe, sente essa abertura. E na expiração, a gente vai sentindo também essa saída desse ar
Perfeito, meninas. Vão seguir aí, braços agora ao longo do corpo de vocês, olhos abertos. Eu vou fazer uma inspiração expandindo, levo o ar lá nas costas. Faço uma pausa e nessa expiração eu quero que esse externo ele desça por último, sem rigidez com essa expiração. Perfeito. De novo, inspira. Pausa. E na expiração, a mesma coisa. Eu vou freando esse externo. Perceba como ele vai descendo de uma forma organizada. Boa. De novo. Inspira. Expandiu. Breve pausa. Expiro sem ruídos. Língua mantém no céu da boca, sem apertar ela, só acomoda. Boa, boa. De novo. Inspirei. Faço uma breve pausa. Expira. Sente como eu vou freando esse externo, como que esse abdômen ele vai corresponder, sem colocar ação nenhuma, só percebem a resposta. De novo. Inspiro. Expandiu. Faço uma pausa. Expira, freando esse externo e percebendo a resposta lá no abdômen de vocês. Show. A última, meninas. Inspirei. Pausamos. E expiramos. Tudo bem? Então, aqui a gente já vai entrar aqui na nossa fase de número 2, que seria essa mobilidade costal e também essa preparação já mais mecânica, né? Então, a gente vai usar muito a bolinha e as mãos de vocês, tá? Pra gente melhorar essa qualidade dessa caixa, né? De amplitude, essa capacidade de expansão dessa respiração e preparando também esse sistema para essa construção progressiva ali por etapa até chegarmos nesse vácuo de uma forma mais com qualidade, né? Então a gente vai entrar com essa bolinha mais murchinha na região das escápulas de vocês, tá? Não deixar ela muito cheia, não, senão vai ficar incomodando. Então esvazia um pouquinho essa bolinha, coloca ela na região das escápulas. Perfeito. Pés apoiados no chão. Entro com as mãos na lateral dessas costelas também. Isso. Se a bolinha estiver muito cheia, pode esvaziar, viu, gente? Eu quero conforto aqui. Isso, todas posicionadas. Primeiramente, eu quero essas mãos também na lateral das costelas. A gente vai seguir com esse feedback tátil, né? Com esse contato dessas mãos. E depois a gente vai fazer uma progressão nessa mesma postura, né? A gente vai ajudar com as digitais a expandir a caixa de vocês. E com o peito da mão, com a parte tenar, a gente vai ajudar no fechamento, tá? Então, conecta as digitais nas costelas inferiores. Isso. Inspira, ajudando na abertura, como se eu abrisse essas costelas. Perfeito. Com o peito da mão, parte tenar, ajuda no fechamento agora. Vou empurrando as costelas para dentro de uma forma sutil, sem fazer força. Inspira com as digitais, agarra e vai abrindo. Pausa. Com a parte tenar, a gente vai ajudar no fechamento das costelas. Lembra que a gente não está forçando, eu vou só acompanhar com o auxílio das mãos. Inspira, com as digitais eu vou abrir. Pausa. Expiro, ajuda no fechamento. Perfeito. Mais uma vez. Inspiro. Ajuda. Perfeito. E na expiração, eu ajudo no fechamento. Isso. Agora a gente vai manter essas mãos aí, acolham as costelas de forma lateral.
eu vou fazer uma leve pressão fechando essas costelas, para a gente criar uma resistência leve. Então, na inspiração, eu crio essa resistência para expandir essa caixa. E na expiração, a gente vai criar uma resistência também. Então, eu solto o ar com essas costelas levemente empurrando essas mãos para fora, como se elas não pudessem se fechar, tá? Então, é bem sutil. Acolhe, traz primeiro para o fechamento sutil, fazendo uma resistência. Isso. Inspira, expande nas mãos, podendo levar lá nas costas. Faça uma pausa, cria uma resistência, costelas empurrando as mãos. Expira. Então é como se a caixa quisesse fechar e eu não deixasse. Isso, meninas, perfeito. De novo, inspira, cria resistência para abrir as costelas. Pausa. Cria uma leve resistência na hora dessa exalação, como se as costelas empurrassem as mãos para fora, essas costelas não pudessem se fechar. Perfeito. De novo. Inspira, expande, leva lá na bolinha. Pausa. Expira, criando a resistência na exalação também. Isso. Boa. Só mais uma. Inspirei. Pausa. Perfeito. Expira, criando essa resistência sutil. Isso, muito bem. Descansa. Pode retirar a bolinha aí primeiro. Deixa ela aí de lado, que daqui a pouco a gente vai usar ela. Isso. Mãos apoiadas ao longo do corpo. A gente vai fazer uma subida de quadril sutil. Então, eu vou só tirar esse quadril do chão e retornar esse quadril do chão. Então, olhos abertos, queixo alinhado. Podem inspirar, subindo esse quadril, tirando a pelve do chão. Leva o ar lá nas costas. Pausa. E na expiração, eu vou retornando esse quadril para o chão. Isso. Inspira, retira a pelve do chão, não sobe o quadril na altura do joelho de vocês, é sutil. Boa. Expira e vem baixando esse quadril. Isso, meninas. De novo, eu inspiro, é sutil. Percebe que quando eu subo, eu dou espaço lá na parte posterior para ampliar mais. Expira e vou baixando esse quadril. Perfeito. Inspira, faz uma retro para subir esse quadril agora. Retro, sobe. Pausa lá em cima e desce fazendo uma antiversão, expirando. Isso. Busquem a retro e vai subindo o quadril da mesma altura. Amplia a parte posterior. Isso. E na expiração, puxo a ante e vai descendo esse quadril. Isso, maravilhosas. De novo, inspira, puxa a retro e vai subindo. Olha como a parte posterior ganha espaço para abrir. Expira, puxa a ante, descendo. Perfeito. Só mais uma. Inspirei. Isso. Expira, puxa a ante. Maravilha, meninas. Vou pedir para vocês se sentarem, mas daqui a pouco a gente já vai deitar de novo, tá? Ou sentadas. Então, a gente vai sentar com as pernas cruzadas. Peguem a bolinha de vocês. Vou baixar aqui. Eita, desligou minha câmera. Pera aí, gente. Só nas gambiarra aqui, mas vai dar certo. Vamos ver se vai voltar. Não. Peraí que eu vou desligar vocês. Deixa eu pausar a gravação, só para não ficar grande. Então, peguem a bolinha de vocês. Sentou. Vou apoiar ela na lateral das costelas. A gente vai apoiar, a gente vai fazer um lado, depois a gente faz o outro, tá? Então, o lado que está a bolinha, mão apoiada no chão.
Eu vou pedir para vocês inspirarem, deixando esse braço cair. Então, esse lado que fica aberto é onde eu quero que vocês venham levando esse ar para mim. Ins e ex eu volto, tá? E aí a gente troca. Vou junto com vocês. Na hora que a gente trocar, eu vou aí para frente. Então, sentou, bolinha embaixo das axilas. Isso. Inspira, vou deixando esse braço cair, leva o ar para o lado que fica aberto. Expiro e volto. Isso. De novo. Inspira, para o lado que está abrindo, eu vou levar esse ar. Expiro, voltou. De novo. Inspirei. Expiro e volto. Muito bem, troca de lado. Mesma coisa, mão apoia, mão da bola, né? Isso. Inspira, braço vai caindo. Expiro e eu retorno. De novo. Inspira. Isso. Expiramos. Só mais uma. Inspira, vou levando o ar para o lado que está abrindo dessa caixa. Expiro e retorno. Muito bem. Podem seguir sentadas para mim? Tira a bolinha, deixa ela aí de lado. Vou entrar um pouquinho com essa ação de apneia, sem o vácuo, tá? Então a gente vai trabalhar só esse bloqueio respiratório. Então, cruzem as pernas, localizem os isquios de vocês. Deixem as mãos apoiadas de forma bem confortável. Olhar à frente, pelve embaixo da caixa torácica de vocês. Isso. Inspira, amplia essa caixa. Pode colocar a mão no pubis. Faço uma pausa, mão no pubis. E nessa expiração, eu vou buscar aquela ação de ar vindo de baixo para cima, freando a caixa de vocês. E sente a resposta lá na parte inferior. Inspira, expande. Pausa. E na expiração eu começo soltando baixo ventre, região inferior, umbilical e supraumbilical, de baixo para cima. Isso. Inspira, expande caixa, leva lá nas costas. Pausa. Mesma coisa, expiro de baixo para cima. Percebe como que no final as costelas de forma organizadas elas vêm se fechando, sem perder espaço. Engoliu saliva, só bloqueia, sem vácuo. Inspira, expande, leva lá nas costas. Pausa. Expirei, de baixo para cima, lembra? Pubis, região infra, umbilical, supra, costelas por último. Isso. Inspira, expande. Pausa. Expiro, busco esse ar. Exalar, né? De baixo para cima, crescendo coluna, ombro longe. Perfeito. Só mais uma vez. Inspirei. Faço uma pausa. Expiramos. De baixo para cima. No final, as costelas vão se fechar levemente, de forma organizada. Engoliu saliva, meninas, sem vácuo. Percebe esse corpo durante essa apneia, como ele se comporta. Inspira. Pausa. Expirei de forma organizada, vem exalando de baixo para cima, crescendo coluna. Isso. De novo. Inspiro. Pausa. Expirei. Vem o pubis, infraumbilical, supra, por último as costelas. A última, inspiramos. Pausa. Expirei. Crescendo coluna.
Vou engolir essa saliva, mantendo a língua lá no céu da boca. Sustenta, percebe, sente como o corpo comporta durante a apneia. Podem inspirar e descansa. Então, aqui a gente já vai familiarizando esse sistema com essa pausa respiratória, que é muito importante para a gente não emendar a pausa, a gente não emendar um vácuo na hora que a gente solta o ar. Então, agora, meninas, a nossa síntese final aqui da nossa preparação, fase 1, foi onde a gente percebeu essa respiração, e na fase 2 foi onde a gente criou essa mobilidade e essa expansão. E antes da gente avançar, né, a gente aprendeu a permanecer nessa apneia, que foi esse último exercício que a gente fez. Então, eu vou entrar com vocês na nossa sessão. Nós vamos ficar de pé. Vamos lá, que meu horário hoje está certinho, cravado aqui. Eu separei esse vácuo em etapas, né? Como se a gente precisasse cumprir etapas para chegar nesse vácuo com qualidade. Então, não é construção, tá, gente? Construção do vácuo abdominal. A Juma fez isso lá na terça, tá? É como se fossem fases que a gente vai respeitando para chegar nele de forma com qualidade. Então, a fase 1 é onde a gente faz essa organização postural. A fase 2 é quando a gente integra essa respiração. Fase 3 é quando a gente expande essa torácica. Fase 4, apneia sem vácuo. E a fase 5. Então, como eu disse para vocês, a gente vai permanecer um certo tempo em cada postura, tá? Então, hoje, a Athena, que vai ser nossa principal postura, nossa primeira postura também, ela vai funcionar ali como uma postura principal de entrada dessa sessão, até por ela ser também a primeira, tá? Então, é a partir dela que a gente vai construir toda a lógica das fases que a gente leva para chegar a esse vácuo com qualidade. Então, não é uma execução isolada, tá? É uma construção progressiva dentro da mesma postura. A ideia aqui é justamente a gente respeitar esse caminho. Organizar a primeira postura, depois integrar a respiração, expansão, apneia sem vácuo e só então a gente entrar com esse vácuo sem antecipar essas etapas, tá? Então, primeiro, podem ficar conectadas de costas para a parede, né? Em uma Athena. Então, organiza primeiro a base de vocês. Pés enraizados, alinhados na largura do quadril de vocês e apontados para frente, tá? Então, de costas para a parede. Conecta, alinha, destrava joelhos, neutraliza essa pelve. Lembra do empilhamento, costelas embaixo da pelve de vocês. Guarda o chifoide levemente para dentro, como se fosse uma gaveta que está aberta, a gente vai guardar para dentro. Isso. Entra com esses braços em linha média, conectando nessa parede imaginária. Isso. Escápulas ativas, ombro longe da orelha. Primeiro a gente vai fechar os olhos. Inspira, expande látero posterior, leva lá na parede. Faça uma pausa, expira com aquela mesma intenção, infra, umbilical, supra, movimento por último dessas costelas. Perfeito, podem seguir aí. Inspira, expande, pausa, expira, sente como a base, ela ajuda vocês nessa ação de crescer. Amanda, pode chegar um pouquinho para trás seus pés e estender os joelhos. De novo, meninas, neutraliza a pelve, inspira. Pausa. Expirei. Lembra da base sustentando e ajudando nesse crescimento. Boa. Só olhos abertos agora. Inspira, expande látero posterior. Pausa. Enraiza, ombro longe da orelha, vem expirando, empilha para crescer. Perfeitas. De novo, inspira, expandiu. Pausa. Expira, vai deixando esse braço leve, sem pesar. Tudo bem. Perfeito. Inspira, expande. Pausa, expira, alonga e cresce, meninas, empilha. Pelve embaixo da torácica. De novo,
Inspirei. Pausa. Expiramos. Hexágono bem grande com esses braços de vocês. Ponta dos dedos alinhado com o ombro. Isso. De novo. Inspira. Expandiu. Pausa. Expira, crescendo, soltando esse ar de baixo para cima. Vou só engolir essa saliva. Sustenta somente a apneia, sem abertura costal. E percebe esse corpo. Cuidado com o retorno. Inspira, mesma expansão, látero posterior. Pausa. Expira, crescendo, levemente guardando esse chifoide, sem colar a lombar no chão, na parede. Inspira, expandiu. Pausa. Expira, sentindo essa pelve em neutro. Isso. Mais uma vez. Inspira, expande. Pausa. Expira, cresce, empilha, auxilia. O pé auxilia vocês. Engoliu saliva. Bloqueamos. Sustento. Perfeito. Inspira. Pausa. Expirei. Subi braço lá na linha alta para a gente tirar um pouquinho esse peso. Volta em linha média, ó. Inspira sem perder essa postura. Pausa. Ombro longe. Expira subindo. Isso. Volta médio. Inspira, derrete esses ombros. Pausa, expira, subiu, base ajudando nessa subida desses braços. Bloqueamos, ainda sem vácuo, sustento lá com a linha alta. Recupera médio, inspirando. Pausa, expira, subiu. Amanda, neutraliza um pouquinho mais sua pelve para mim. Perfeito. Volta médio, meninas. Inspira. Pausa. Expira. Guarda a gavetinha do processo chifoide e vai subindo esses braços. Perfeito. Inspira. Volta médio. Pausa. Expira e vai subindo. Engoliu saliva. Podem afastar as costelas devagar. Mesma coisa, eu trago de baixo para cima essa expansão. Inspira, desce linha média. Expira, braços em linha média. Isso, vou trocar, ó. Inspira, subiu. Pausa. E na expiração, eu venho baixando esses braços. Inspira, sobe, derretendo esses ombros. Pausa. E na expiração, derrete ombros e vem voltando linha média. Engole a saliva de vocês. Com a língua lá no céu da boca, a gente vai afastar as costelas e subir esses braços em linha alta. Perfeito. Em linha alta, inspira. Baixa braços expirando. Vou fazer mais uma dinâmica aí. Isso. Dinâmica na ins, tá? Inspira, subiu braços. Pausa, expiro e vou baixando esses braços. Perfeito.
A última. Inspira, sobe, derretendo esses ombros. Pausa. Expira, vou baixando. Primeiro, a gente vai engolir a saliva. Com a língua no céu da boca, eu vou afastar as costelas e subir esses braços em linha alta. Inspira. E descansa, meninas. Eu quero vocês em uma antena fora da parede, tá? Lembra que a gente faz a construção com a parede usando ela ali como um guia, né? Então é sempre mais fácil. Quero vocês em uma antena média, só que fora da parede. Retorna com esses braços em linha média. Isso. Alinhamento desses pés, joelhos, pelve neutra. Isso. Enraiza os pés para crescer. Boa. Inspira, subindo em linha alta. Pausa, derrete esses ombros e vem baixando esses braços. Cresce, enraizo. Isso. Inspira, sobe. Marla, estende mais seus joelhos. Isso, faça uma pausa. Expira, meninas, e vem baixando. Lembra, pubis, abaixo do umbigo, umbigo e acima desse umbigo. Inspirou, subiu. Pausa. Derreteu esses ombros e vem baixando esses braços. Bloqueei. Vou abrindo as costelas e vou subindo esses braços. Em linha alta, inspira. Baixou em linha média, desculpa. Isso. Inspira, subiu, expande, leva lá nas costas. Pausa. Começa exalando pelo pubis primeiro e, em consequência, inspira, meninas. Vou subindo. Faço uma pausa. Expira e vem baixando. Devagar. Bloqueamos. Começa abrindo devagar essas costelas e vai mobilizando esses braços em linha alta. Inspira, linha alta. Pode manter. Expira, vou fazer 1 para 1. Bloqueamos. Vou abrindo as costelas. Inspiro. E descansa, meninas. Porra, haja braço, né, galera? Vamos agora entrar no 4 apoios em maia. Antebraço, tá? Para dar um descansinho aqui para os bracinhos de vocês. Antebraços paralelos. Vou trabalhar aí, como eu falei com vocês, muitos ciclos. Então, eu vou querer essa coluna neutra. A gente não vai fazer mobilização de coluna, tá? Somente coluna neutra, antebraços conectados nesse chão. Antebraços paralelos, né? Então, aqui a gente já devolveu a organização postural lá em antena média, percebeu essa expansão respiratória, torácica, antes da gente entrar com esse vácuo, tá? Então, cotovelos embaixo do ombro, pés enraizados. Isso, Marla, pode chegar um pouquinho só os joelhos para trás. Ai, pelve neutra, meninas, olhar no punho de vocês. Isso. Inspira, levando esse ar lá nas costas. Pausa. Expira, crescendo essa coluna. Isso, derretendo esses ombros. Inspira, expande. Pausa. Expira. Podem levemente desviar o eixo de vocês. E mantém. Inspira, leva lá nas costas, látero posterior.
E na expiração, eu derreto esses ombros e vou criando espaço nessa coluna. Perfeito. Inspira. Pausa. Expirei. Pés enraizados, dedão fazendo o trabalho dele, empurrando o chão. Mais uma vez. Inspiro. Pausa. Expirei. Perfeito. Sigam aí. Inspira, expandindo o látero posterior. Sente o ar indo nas costas. Faça uma pausa. Exala ascendente, como se eu fechasse esse zíper da calça. Isso. Inspira, expandiu. Pausa. Expira. Sentindo, vai freando esse externo de vocês. A costela ela vai levemente fechar por último. Inspira. Pausa. Expiramos. Engoliu saliva, vou só bloquear, sem vácuo, mantendo a língua no céu da boca. Isso, cuidado com esse retorno. Inspiro. Pausa, derretendo esses ombros. Expira. Boa, boa. De novo, inspira. Pausa. Expirei. Mais uma vez eu inspiro. E expiramos. Bloqueamos, engoliu essa saliva, sustenta sem abertura costal, somente a apneia. Inspira, meninas. Mantém o eixo levemente desviado. Expiro. Boa, perfeito. De novo, inspiro. Expiramos. Mais uma vez, inspirei. Pausa. Expirou. Bloqueamos, sustenta essa apneia sem vácuo. Isso. Inspira, meninas. E descansa um pouquinho, tá? Leva o bumbum lá para trás, estende os braços à frente, porque a gente vai voltar para a mesma posição, tá? Mas só um descanso aqui, levando o ar lá nas costas, expandindo essa caixa, parte posterior. Isso. 3 respirações e a gente volta. Inspira. Expiramos. De novo. Inspiro, amplia lá na parte posterior. Expira. Só mais uma. Inspirei. E expirei. Muito bem. Volta de novo, 4 apoios. Agora a gente vai entrar com as aberturas costais. Então, enraiza esses pés de vocês. Cotovelos embaixo desses ombros. Olhar no punho, dedos de vocês. Inspira. Pausa. Expiro, eixo levemente desviado. Isso, bem sutil. Inspira. Pausa. Derrete esses ombros e expira, crescendo essa coluna. Perfeito. Mais uma vez. Inspirei. Pausa. Expiramos. Engole a saliva primeiro,
com a língua no céu da boca, vem afastando essas costelas. Isso. Cuidado com o retorno. Inspira, látero posterior. Pausa. Expira. Boa, meninas. De novo. Inspira, expande. Pausa. Expira, ascendente do pubis para a cabeça. Último ciclo. Inspirei. Pausa. Expiramos. Primeiro, eu vou engolir essa saliva com a língua no céu da boca. Eu venho abrindo essas costelas. Isso. Perfeito. Cuidado com o retorno. Inspira. Marla, empina um pouquinho seu bumbum. Expira, meninas. De novo. Pausa. Expirei. Mais uma. Inspira. Faço uma pausa. Expiro. Engole essa saliva. Com a língua no céu da boca, eu vou afastando essas costelas. Inspiro. E descansem. Muito bem. Vou deitar, que deitar, gente, que loucura. Nós vamos sentar, tá? Em uma haste cruzada, mas de costas para a parede, igual a gente fez em Atena, quando estávamos de pé. Sentou, pernas cruzadas, senta nos isquios de vocês. Isso. Vou começar com os braços também em linha média, para a construção e ação desse serrátil, fica mais fácil. Então, braços em linha média, primeiros ciclos organizando essa postura e essa respiração. Então, inspira. Pausa. Expiro, ombro longe, cotovelos para fora. Isso. Inspirei. Pausa. Expiramos. Isso, mesma ação no processo tifoide, um pouquinho para dentro. Inspira. Pausa. Expirei. Boa. Inspira, mobiliza em linha alta, expandindo essa caixa sem entrar em extensão. Pausa. Expiro, retorno, ombro longe, cotovelos para fora. Inspira, subiu. Pausa. Expiro, baixando braços, isquios empurrando, crescendo coluna. Inspira, sobe. Pausa. Na expiração, vem retornando linha média. Bloqueamos. Sustenta, sem vácuo. Inspira, subiu. Pausa. Expiro, baixando. Isso. De novo, inspira, mobiliza em linha alta. Pausa. Expiro e vou baixando em linha média. Isso. De novo, subiu. Pausa. Expiro, baixando. Bloqueei sem vácuo. Sustento. Inspira, subiu. Pausa.
Expiro e baixo braços, retorna à linha média. Isso. Inspira, sobe. Pausa. Expiro e vou baixando, retornando médio, desculpa. Inspirei, meninas, subiu. Pausa. Expiro e vem baixando. Bloqueei, engoliu saliva, vai abrindo as costelas e mobilizando os braços em linha alta. Em linha alta, eu vou inspirar, volta à linha média, expirando. Isso, vou fazer mais uma aí. Inspira, subiu, mais um ciclo, né? Pausa, expiro, retornando. A última, inspirei, subiu. Faço uma pausa, expiro, baixou. Bloqueamos. Vou abrindo as costelas e mobilizando os braços em linha alta. Isso. Inspiro e descansa. Inverte as pernas, conecta os braços em linha baixa. Isso. Enraiza esses isquios, cotovelos para fora, olhar à frente. Isso. Inspira, expande, látero posterior. Pausa. Expira, crescendo, enraizando. Isso, Amanda, pode manter baixo, tá? Conectado na coxa. Inspira, expande. Pausa. De forma organizada, vem expirando lá de baixo para cima. Perfeito. Inspira, expandiu. Pausa. Expiro, enraizando esses isquios. Apneia sem vácuo. Sustento, língua no céu da boca. Perfeito. Inspiro. Pausa. Expirei. Derrete ombros, cotovelos para fora. Isso. De novo. Inspiro. Pausa. Expirei. Perfeito. Só mais uma. Inspira. Pausa. Expirou. Bloqueamos sem vácuo, só engole a saliva, mantendo a língua no céu da boca. Isso. Cuidado com o retorno, inspira expandindo. Pausa. Expira com a mesma ação, crescendo, enraiza. Isso, adutores ativos. Inspiramos. Pausa. Expirei. Mais uma vez. Inspira. Pausa. Expiramos. Engoliu essa saliva primeiro. Podem abrir as costelas devagar. Isso. Cuidado com esse retorno. Inspira primeiro. Expiramos. Isso. De novo. Inspiro. Pausa. Expirei.
Mais uma vez, inspiro. Pausa. Expiramos. Engoliu essa saliva. Vou abrir as costelas. Devagar. Cresce, derrete ombros. Inspiro. E descansa, meninas. Vamos entrar na nossa última postura. Então, nós vamos nos deitar com os pés para a parede, conectados no rodapé em uma Deméter. Então, aqui a gente acabou de consolidar essa integração entre postura, respiração, expansão, também com o auxílio da parede. Utilizamos a apneia primeiro para depois a gente entrar no vácuo, tudo por etapas. Então, a gente vai entrar em linha média com esses braços. Conecta esse sacro, decoapta esse fêmur de vocês, segurando esse teto de forma imaginária, sem fazer força. Isso, hexágono bem grande com esses braços. Queixo, olhar alinhadas para o teto. Inspira, expande essa caixa em direção aos cotovelos. Faça uma pausa. Expira, enraizando os calcâneos e crescendo. Isso. Inspira, expande essa caixa. Olha como ela vem em direção aos cotovelos, para fora. Pausa. Expira, freando esse externo, trazendo esse ar primeiro lá de baixo para cima. De novo, inspira. Pausa. Expira, vem derretendo esses ombros. Boa. Inspira, expandiu essa caixa, leva lá nas costas. Pausa. Expira, derretendo, crescendo. Perfeitas. De novo, inspirei. Pausa. Expiramos. Vou só engolir essa saliva. Sustenta, sem vácuo. Isso. Inspira, vai subindo braços altos. Pausa. Expira, retornando braços médios. Isso. Inspira, mobiliza alto. Pausa. Expira, mobiliza médio. Perfeito. De novo, inspira, vai subindo alto. Faço uma pausa. E na expiração, eu retorno esses braços médios. Bloqueamos, sustento, sem vácuo. Inspira, subiu. Pausa, expiro e retorna. Boa. Inspira, sobe braços altos. Pausa. Expiro, retorna médio. Mais uma vez. Inspira. Pausa. Expiro, retornou. Bloqueamos. Engoliu saliva. Podem abrir as costelas, mobilizando esses braços em linha alta. Inspira, linha alta. Na expiração, retorna braços médios. Inspiro, subiu. Pausa. Expiro, retorna. A última.
Inspira, subiu. Faço uma pausa. Expiro, eu retorno. Engoliu saliva, meninas. Podem afastar e subir esses braços. Em linha alta, eu vou inspirar, expiro e descanso. Relaxa os braços, destrava os dentes, fecha os olhos. Isso. Inspira devagar, meninas. Então, ao longo da nossa aula, a gente respeitou essa construção progressiva para a gente chegar nessa abertura costal com qualidade, respeitando ali e entendendo cada função que eu utilizei com vocês aqui durante o processo. Então, na Atena, que foi a nossa primeira postura, a gente organizou. Na Maia, a gente percebeu em 4 apoios. Na Este, a gente refinou e na Deméter, a gente fez essa integração geral, tá? Porque um vácuo eficiente, ele não nasce da pressa em chegar ao resultado, mas da capacidade de construir cada etapa com qualidade. Finalizamos a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. Alguma dúvida, meninas? Tranquilo? Obrigada, viu? Obrigada, Débora. Obrigada, Marla. Obrigada, viu? Obrigada, Roberta. Obrigada, Tava meninas. Com difícil de Deus. eu me segurar aqui, porque eu tô com um piso novo e tá escorregando. Então eu tava, por isso que eu tava de tênis até, mas tá difícil. Eu tô aqui, ó, dá pra dançar aqui, deslizar. Gente, você tá trocando o piso? É porque eu tô fazendo outra sala e aqui vai ser academia terapêutica, então tá com aquele piso Tá. de Havaiana, sabe? Uhum. E o tatame tá do outro lado, só que tá em reforma. Então aqui tá mega escorregadio. Ah, mas Não sei deu se para tá fazer travando o pé. tranquilo? Deu para Deu, integrar ali, mesmo que deu com a para base? entender. Então tá bom. Deu sim, Obrigada, viu, obrigada, viu? Amanda? Obrigada, Ah. meninas. Boa sexta, viu? Bom descanso para vocês. Beijo.